Muito bom dia, queridos, graça e paz. É mais uma manhã de quinta-feira, dia 15 de maio, daqui a 16 dias termina o mês. Eu estou hoje com a touca porque aqui em Santa Luzia está muito frio hoje, né? E nós estamos sempre meditando na palavra de Deus. Estou no monte nessa manhã. E não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essa palavra. Deus sempre tem para nós um pão fresco, um alimento fresco. Deus não tem para nós pão mofado ou comida requentada. E nós temos meditado muito, irmãos, sobre família. É interessante que Deus ele vai sinalizando, nos conduzindo, nos colocando assim em posições. E até mesmo a palavra que Deus nos dá para o mês é a palavra que vem realmente mexer com a nossa estrutura. Estou aqui, irmão, nesse lugar aqui, ó, maravilhoso. Eu venho a esse lugar, já tenho uma base de 12 anos que eu subo a esse monte, sempre com a mesma intenção, de trazer uma palavra de Deus para você, trazer uma reflexão, uma mensagem, que venha mudar o curso da sua história. Jesus, ele subia ao monte, ele orava na praia, ele ia para o deserto. Jesus não tinha assim pontos específicos para buscar a face do Senhor. E todos nós, irmãos, que somos salvos em Jesus, devemos entender esse princípio. Que se estando com Jesus, não estamos isento das aflições da vida, quanto mais sem Ele, irmãos. Quanto mais sem eles. E quantas pessoas pensam que é na força do seu braço que vai adquirir alguma coisa ou vai receber alguma coisa. Todos nós, irmãos, somos dependentes totalmente da graça do Senhor. E quando eu falo graça, eu não falo, irmãos, benefícios. Eu falo a condição de ser, de ter e de andar na presença dEle. O nosso trabalho, irmão, não é trabalhar. Porque a palavra trabalho, no hebraico, vem de adoração. Quando você adora a Deus, Ele promete, irmãos, fazer coisas maravilhosas e extraordinárias. Nessa manhã, eu não sei como é que você está, não sei aonde você está, mas uma coisa eu sei. Essa palavra é para você, essa mensagem é para você. Por isso não pode deixar de compartilhar, de dar o like de gostei ou não gostei, se inscrever no canal, evangelizar pessoas com essa, porque essa palavra, irmãos, não é a minha palavra. Eu sou apenas um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E nessa manhã eu estou aqui para orar, para interceder, para clamar pela tua vida. E com certeza, Ele começou a boa obra. Ele não tem pressa em terminá-la. E você pode estranhar que eu sempre estou aqui no monte, no mato. As minhas postagens sempre é aqui, ó. Nesse ambiente onde não tem ninguém para me atrapalhar. O telefone não vai tocar, coloco no modo avião. Porque eu quero ficar bem à vontade, ser realmente um profeta para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para desatar o que está atado na sua vida. Meu querido irmão, se você não tem uma igreja para congregar, não fique sem congregar, queridos. Você não pode abandonar a sua congregação, como é costume de muitos, que Paulo fala em Hebreus 10, 25. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. E como, irmão, tem pessoas que, infelizmente, eles não estão congregando. Eles estão indo e vindo. Que a palavra congregar é justamente aquela certeza que eu tenho um endereço aonde ali eu me alimento, aonde ali eu aprendo, ali aonde eu sou útil. E quantos irmãos hoje, infelizmente, nos templos, são somente visitantes. E olha que palavra boa nessa manhã. Você é um visitante da igreja que você vai, ou você realmente é um discípulo daquele lugar que produz, que ganha gente, que contribui, que colabora, que dá a sua oferta, que entrega o seu dízimo. Eu postei antes de ontem no meu WhatsApp. Se você quiser falar comigo,
Vou deixar aqui embaixo o meu contato pessoal, que eu quero conhecer você. De onde você está me ouvindo? Como que você está entendendo o que eu estou anunciando? Porque, irmãos, eu não me preocupo com aquilo que eu falo, porque eu sei que eu falo em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que eu venho para um monte para poder gravar as minhas postagens. As minhas postagens, irmãos, não tem efeito, não tem assim aquela coisa profissional, porque, irmãos, antes de ser o que eu sou, eu quero falar aquilo que ele está dizendo e você entender o que ele está dizendo e mudar a sua forma de ser. Porque o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. O evangelho muda, a palavra muda. E Paulo falou bem claro isso em Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, o evangelho é para salvar, é para mudar e para te levar para algum lugar chamado céu. Não é difícil você entender isto. O apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 5, que tem muita gente que é lerda para entender. E ele fala assim, ó, vocês estão demorando muito a entender. Deveriam já estar muito longe. Mas, é que eu falei para os irmãos aqui ontem à noite. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente não tem certeza da salvação, porque os pregadores do século 21 só estão pregando o ter e o ser nessa terra. Não está falando que o Salvador um dia vai vir buscar a sua noiva. Não está anunciando que um dia essa terra vai pegar fogo. E existe uma palavra, uma verdade, que pode mudar a sua história. Jesus falou em João 8,32, Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmãos? Essa palavra, e conhecereis, no hebraico vem de da'at, que significa intimidade. Deus, ele não quer somente ter você, ou você tê-lo quando você tem necessidades. Deus, ele trabalha com parcerias. Deus trabalha, irmãos, com comunhão, com relacionamento. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque a sua vida tem frustrações em relacionamentos. Nós podemos mudar este quadro? Podemos mudar. A Escritura nos dá respaldo para termos uma vida diferente e uma novidade de vida. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. A pergunta é, o que está sendo novo em minha vida? Quais são as minhas práticas novas nessa nova vida? Falei agora há pouco a minha diaconisa que não adianta, irmãos. Irmãos, anote uma coisa. Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é não confiar naquilo que a palavra diz que você deve confiar. Ansiedade é falta de fé. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você se aproxima de Deus, eu estou te ensinando nessa manhã a se aproximar de Deus. Aonde que eu estou? No monte orando. Aonde eu estou? Buscando a face de Deus. Aonde eu estou nessa manhã? Te ensinando como você deve viver nessa terra que aonde os moradores, como diz a palavra, devoram os seus próprios patrícios.
O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8 ou 5:7. Tem esses dois versículos, 1 Pedro 5:8 ou 5:7. Diz assim o texto, ó: lançando sobre ele todas as vossas preocupações ou ansiedades, porque Pedro diz, pelo Espírito Santo, porque ele tem cuidado de mim e de você. Nessa manhã, meu irmão, nessa manhã, minha irmã e meu irmão, se você está me ouvindo, é que tua audição está apurada. Se você está me vendo, é porque a tua visão está apurada. Se você está sentindo o que eu estou sentindo nessa manhã, é porque Deus te chamou a atenção através dessa mensagem para você entender o que Ele tem para você. Aleluia! Olha que coisa boa! Olha que gostoso, irmãos. Hoje nem está tendo aquele sol quente, porque aqui em Minas Gerais, irmãos, isso aqui é um paraíso, querido. O clima é maravilhoso, os mineiros que o digam. Tem as suas limitações? Claro que tem. Só que é um clima delicioso, eu amo esse clima. Eu sou carioca, morando aqui em Minas Gerais já tem 10 anos, e eu gosto desse ambiente, eu gosto desse clima. E esse monte aqui para mim, irmãos, já falei para alguns que esse lugar não é santo. Santo é o Senhor que fez este lugar, que é o Senhor dos céus e da terra. Esse lugar não é santo. Esse lugar é um lugar reservado para tudo e para todos. Só que os crentes resolveram fazer desse lugar um ambiente de oração, de adoração, de busca. Eu venho aqui, irmão, manhã, tarde e noite. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Só que o tempo que eu tenho disponível, que é todo o tempo para o Senhor, outra coisa, querido, não separe tempo para buscar ao Senhor. Busque a Ele em todo o tempo. Eu vou repetir. Não separe tempo para buscar ao Senhor. Busque a Ele em todo o tempo. Em Isaías 55:6, diz assim, ó. Pode pesquisar na sua Bíblia que eu estou te falando aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Eu não sei nessa manhã o que você está precisando, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele nessa manhã está falando com você. Mas você não me conhece? Claro que não. Mas o Senhor que eu estou aqui anunciando te conhece. Se você está no cárcere, se você está no leito de enfermidade, se você está aonde você estiver, se você invocar o nome do Senhor, Ele diz, eis-me aqui. Nessa manhã, empresário, não é o seu dinheiro, não é o seu patrimônio que vai te levar para um lugar melhor. Tem muita gente, irmãos, até postei no meu status, que tem muitos ladrões com a roupagem de fiel, que pensa que Deus, Ele tem surpresa com as suas decisões e posições. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm posses, e essas posses passam a ser o Senhor delas. Tem muita gente, irmãos, que tem bens, e esses bens têm um nome, tem uma pessoa e tem um escravo. Tem muita gente, queridos, que tem bens, tem dinheiro, mas o seu coração não é disponível, não é generoso para realmente socorrer, abençoar. Irmãos, quem quer abençoar não fica dando migalhas e ainda um pouco divide aquilo que é para entregar. Tem muita gente, irmãos, que pensa que o dinheiro que ela tem é dela. Ela apenas, irmãos, se esforçou, trabalhou, mas Deus deu a ela vigor, força, sabedoria, inteligência. Então, nada vem dela. Nada vem dela. Irmão, se eu estou falando nessa manhã, é porque Deus
prepara o meu pulmão, prepara a minha garganta, prepara o meu corpo para poder emitir sons. E quanta gente, irmãos, esquece disso. Pensa que ele tem é dele, pensa que ele tem foi por causa dele, pensa que ele tem é porque ele se esforçou para ter. Não, querido. Olha, Jesus falou isso, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Ele conta a parábola de um homem avarento. O que é um avarento? Avarento, quanto mais tem, ele quer. Ele está tão cego com o que ele tem que ele não consegue entender que tudo vem da mão do Senhor. Quanta gente, irmãos, perde muito dinheiro em coisas que ele pensa que vai multiplicar, ele pensa que vai aumentar e acaba, sabe o que, irmãos? Sendo roubado. Eu escrevi uma vez assim: Deus não está preocupado com o que você está acumulando, mas como você está multiplicando. O melhor investimento, irmãos, da terra chama-se investimento no reino, em vidas e em pessoas. Esse canal, ele é gratuito. Só que eu pago internet para publicar essa mensagem no YouTube. Então, nada é de graça. Tudo tem um custo. Mas o maior benefício desse investimento é ver você liberta, é ver você salva, é ver você se batizando, é ver você se encontrando com Jesus, é ver você se reconciliando com a sua família, é ver o seu filho abandonando a droga, é ver o seu marido abandonando a prostituição. Esse é o maior benefício que nós temos. Isso não é hipocrisia, irmãos. Porque tendo posses ou não, eu sou o mesmo. E Deus, ele me conhece. Eu tendo o que eu quero ter, não deixarei de ser o que eu sou. Eu declaro isso, meu Deus. Aleluia, eu declaro isso. Mesmo tendo o que eu quero ter, nunca vou deixar de ser o que eu sou. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Declare isso nessa manhã. Você é um adorador. Porque o adorador é aquele que trabalha por uma causa. Adorador é aquele que não se encurva diante de circunstância. Adorador é aquele que sabe que, tendo ou não, Deus, ele é o mesmo. Falei ontem com os irmãos aqui ontem à noite no monte sobre isso. Que as pessoas pensam que ser próspero é ter bens. Nunca foi. A palavra prosperidade é serviço, é servir. E Isaac, na terra de Gerar, ele começou a semear naquela terra, e está lá no texto. Ele obedecendo, Deus o abençoou 100 vezes mais. Irmãos, quem quer ser abençoado, antes de ser, seja. Está difícil essa palavra hoje? Não está difícil não, querido. Vou repetir. Quer ser abençoado, quer ser abençoada, antes de ser, seja. Antes de ser, seja. Antes de você querer ter, seja. Porque se você ser, nunca vai te faltar o que você precisa. Se você ser obediente à Escritura, à palavra, com certeza, ele prometeu e ele é fiel para terminar. Mas é um princípio, é uma renúncia. Nessa manhã, essa mensagem é a minha semente. Eu estou semeando em quase 400 pessoas que é inscrita no meu canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, que você resolveu se inscrever, dar o like, fazer um comentário embaixo. Isso aí, irmãos, me prepara para fazer melhor para você. Eu não sou aqui, irmão, um produto da mídia. Eu sou um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, chamado por Deus para abençoar, para desatar a sua vida. Por isso, não hesite em dar o like, não hesite em compartilhar, não hesite em se inscrever. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal
receber uma palavra, uma mensagem, uma edificação para o seu espírito. Que nessa manhã, pré-final de semana, seja edificado com essa palavra. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja verdade sobre a sua vida. E que a cobertura dos anjos do Senhor, que o Espírito Santo possa nessa manhã, intercedendo, falando, te instruindo, te ensinando e te edificando. Deus te abençoe, querido. Shalom Adonai. Eu te amo e te amo. Deus te abençoe.